Com alegria que a gente está de volta aqui nessa tribuna, um trabalho extremamente sério. Ficamos muito honrados de ter a oportunidade de participar. E nós vamos iniciar o nosso tema contando uma história interessantíssima, que foi narrada pelo saudoso Hermínio Corrêa Miranda, um escritor espírita extremamente importante no nosso movimento, desencarnado recentemente, em 2013, e ele narra num texto que foi publicado na revista O Reformador em 1976. Ele conta a história que, por sua vez, ele obteve de um autor austríaco chamado August Kubzek, não sei se é assim que pronuncia. E nessa obra, esse autor estava narrando acontecimentos havidos com um seu melhor amigo, que à época contava com 15 anos de idade. E o August, ele narra o seguinte, abre aspas, era como se outro ser falasse de seu corpo e o comovia tanto quanto a mim. Não era, de forma alguma, o caso de uma pessoa que fala entusiasmada pelo que diz. Ao contrário, eu sentia que ele próprio, como que ouvia, atônito e emocionado, o que jorrava com uma força primitiva, como enxurrada rompendo diques, suas palavras irrompiam dele. Ele invocava em grandiosos e inspirados quadros o seu próprio futuro e o de seu povo. Falava sobre um mandato que um dia receberia do povo para liderá-lo da servidão aos píncaros da liberdade, missão especial que em futuro seria confiada a ele. Mais adiante, Hermínio Miranda narra um outro episódio falando desse mesmo jovem, agora com 20 anos de idade, numa obra de um outro autor. E ele, nesse momento, falava logo após uma visita que esse jovem tinha feito a um museu em Viena, em que ele teria tido contato com, supostamente, a ponta da lança que teria sido usada por um soldado romano e que teria desferido o golpe no lado do tórax de Jesus na oportunidade mencionada nos Atos dos Apóstolos. Esse soldado romano tinha o nome de Gaio Cassius e depois ficou conhecido pelo nome nele latino de Longinus. Então esse jovem, ao tomar ciência desses fatos, daquilo que era narrado no museu, de ver aquela lança, ele mesmo descreve, por suas próprias palavras, que é narrado nessa obra. Abre aspas. Senti como se eu próprio a tivesse detido em minhas mãos anteriormente, a lança. Em algum remoto século da história, como se eu a tivesse possuído como meu talismã de poder e mantido o destino do mundo em minhas mãos. No entanto, como poderia isso ser possível? Que espécie de loucura era aquela que invadia a minha mente
e criava todo aquele tumulto no meu íntimo. E o guia, no momento que apresentava a lança, narra-nos Hermínio Corrêa de Miranda, ele disse que havia uma lenda que dizia que aquele que possuísse aquela lança teria o poder realmente do mundo para o bem e para o mal. E esse jovem, a história nos conta que ele investigou tudo o que havia a respeito dessas forças, dessa magia, desses aspectos transcendentais, e estudou cuidadosamente cada obra, cada assunto, cada episódio. O nome desse jovem era Adolf Hitler. Nosso tema hoje é mediunidade e mistificação. É um tema super simples, fácil de entender. Não precisa estudar, basta querer. Aí, no ambiente espírita, soa aquela campainhazinha. Não, mentira. Mediunidade é algo extremamente simples, não, mas é natural. Segundo o ensino de Kardec, a faculdade mediúnica radica-se no próprio organismo do ser. Todavia, envolve aspectos psíquicos, envolve resultados e efeitos inteligentes, subjetivos, que se relacionam intimamente ao transmissor da mensagem e ao seu receptor no ambiente espírita chamado médium. Mas por que você está contando a historinha do Hitler? Vamos falar de coisa boa? Vamos. Mas é importante que a gente tenha em mente que a faculdade mediúnica, ela não escolhe, não tem, olha, se aquele cara for para o espiritismo, vai ser médium. Porque mediunidade é algo da lei divina. O espiritismo tem 160, 70 anos. Agora, se escolhemos, se nos interessamos pelos fenômenos mediúnicos à luz do espiritismo, aí sim precisamos entender qual que é a mensagem espírita para tal assunto. E aí vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar ao século XIX. O que eu mais adoro no ambiente espírita é isso. A gente vai lá, volta cá, vai ali, volta, desencarna, volta. Tá valendo. Quando Kardec começa a se interessar pelos fatos espíritas, ou seja, os fenômenos que aconteciam envolvendo os espíritos, a primeira conclusão que ele chega é: os espíritos são as almas dos homens. E como tais, possuem os mais diferentes níveis de sabedoria, de conhecimento, moral. Em função disso mesmo, é muito importante que tenhamos cuidado no trato, no intercâmbio com o mundo espiritual. Primeira conclusão de Kardec. E ele olhou os espíritos movimentando objetos, fazendo as cadeiras voarem, fenômenos ficaram conhecidos como mesas girantes, e vai lá e pergunta: vem cá, além de fazer esses negócios bacaninha que não me interessam, é possível algum outro tipo de intercâmbio, de manifestações, de comunicação? Os espíritos falam: sim. E é para isso que a gente está aqui. Primeiro a gente movimenta os objetos, porque se não tiver alguma coisa fenomênica, assim, bem, vocês não se interessam. Agora que já se interessaram, vamos falar do que interessa. Ponto, parêntese. Assim que nasceu a doutrina espírita, sim. A doutrina espírita é uma filosofia que nasce de uma investigação científica
com os recursos da ciência do século XIX. Kardec começa a observar aquilo, começa a fazer perguntas, começa a comparar as respostas, utilizando de rigor da ciência da época, e obtém, a partir dessas respostas, da comparação, da análise dessas informações, todo um corpo filosófico grandioso, espetacular. Mas, Everson, eu estou chateado com a minha outra religião, e como o Espiritismo é uma religião nova, mais bacana, de vez em quando baixa um santo, eu quero ser espírita, mas eu não estou caçando filosofia, eu não estou caçando religião, então, desculpa. Vai ter que continuar procurando. Porque os aspectos religiosos do Espiritismo são resultado da filosofia espírita. Fora, eu estou precisando passar no Enem. Botei o joelho no chão, mas eu rezei 312 Pai Nossos, 165 Ave Maria, 12 Salve Rainha, 25 credos e por aí fui. Não tem jeito de não passar. Aí vem o Espiritismo e falou, olha, ao invés de rezar tanto assim, primeiro tira o joelho do chão, vai machucar. Segundo, em vez de 320, reza só um, tá bom. E estuda. Porque você quer receber algo de Deus, você tem que conhecer os atributos de Deus. E os principais são justiça, e justiça. Enquanto você ficou ajoelhado lá, o outro está estudando, quem vai passar é o outro. Mas eu tenho fé em Deus que o meu chefe deve desencarnar essa semana e eu assumo o lugar dele. Se você, meu amigo, ainda está nesse nível, nem faça a prece, por favor. Porque se a lei é de justiça, e essa justiça transcende até um período curto de uma reencarnação, é o ensino espírita, as suas vontades, os seus desejos, aquilo que você preza, os seus valores, vão voltar para você. Vão te visitar nas circunstâncias da vida. Este é o ensino espírita. E qual que é a parte religiosa, então? Então vamos lá. Livro dos Espíritos, terceira parte. Eu vou falar rapidamente, porque eu sei que todo mundo já leu, não precisa entrar em detalhes. Da lei divina ou natural. Primeira lei moral, a terceira parte do Livro dos Espíritos. Olha o título que os Espíritos escolheram. Da lei divina ou natural. No título eles já dizem, ó, a lei divina é a lei da natureza. É a lei da naturalidade. Então, quando o cientista está lá no laboratório, escrevendo as suas teorias, suas teses científicas, ele está estudando o quê? A lei divina. Ele dá conta da ideia de Deus? Não, não dá conta. Ainda. Ele fala, é tudo um processo tranquilo, da natureza. Mas existe um comando inteligente, anterior a esses fenômenos, os quais você está observando os efeitos, as consequências, a causa é anterior e é inteligente. Ele não deixa eu aqui que tá bom. Quando a gente escolhe o Espiritismo, ele fala, a lei divina é a lei da natureza. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele poeticamente, eu acho bonito isso, ele fala assim, falando de Jesus, vou chegar lá, substituíram-lhe a Jesus a sua ação pelas suas mãos augustas e misericordiosas, pela palavra natureza. Nós substituímos a ação do Cristo na organização, na formação do próprio planeta, pela palavra natureza. Aí em qualquer livro de ciência, a narração daquele processo inicial do nascimento da vida do nosso planeta está escrito lá. E a natureza passou por esse estágio, por aquele, por outro.
Na filosofia espírita, existe um ascendente espiritual que comanda tudo. Existem espíritos, individualidades espirituais, comandando os processos materiais da natureza, no nosso caso, comandados por Jesus. Eu não fechei o parênteses ainda não, hein? Isso aqui é parênteses, né? Isso é falta de didática. Parênteses é um negócio desse tamanhozinho, você continua falando. Meu parênteses dura 1 hora. Então, na versão espírita da história, quando eu penso em Jesus, eu estou pensando no ser, no espírito mais perfeito que a Terra já conheceu. Mas num nível de perfeição que nós ainda estamos longe de perceber. Porque quando o nosso planeta foi criado pelas leis da ciência, se desgarrou da nebulosa solar, um pedacinho um bloco de massa incandescente viajando a velocidade espetacular pelo universo, isso que foi o prelúdio, né, o início da Terra, já era administrada por Jesus. Segundo a ciência, 5,5 bilhões de anos atrás. Na religião, Jesus, Filho de Deus, Filho unigênito do Pai, primogênito, primeiro, principal, e nós concordamos. Ele é o maior. Quando fala, e a luz, o João, né? No Evangelho de João. E a luz estava lá no princípio e estava com Deus, e a luz se fez carne e habitou entre nós. Bonito o texto. Está falando de quê? De Jesus. Eu estou contando da religião espírita, estão percebendo? Então, o espiritismo, ele tira Jesus do âmbito vaidoso até da religião. Olha, a religião que pode explicar Jesus. O espiritismo tira Jesus e coloca Jesus num ponto que fala, olha, um dos aspectos da ação de Jesus em nosso favor, a fim de que se faça, se impulsione um processo de evolução que é do cerne da lei divina, um dos aspectos é a religião. Todavia, Jesus comanda inúmeros outros aspectos, dentre os quais o próprio amadurecimento material do planeta Terra. Caramba, como assim? O mundo foi feito por Deus em 6 dias. Campainha espírita? Não. Porque é incoerente Deus ter um poder infinito e preferir fazer mágica. 6 dias, faça-se a luz, faça-se isso, separe aquilo. Não! Na versão espírita da história, Deus fala, olha, a lei está pronta. Vocês, criaturas queridíssimas do meu coração, participem do processo evolutivo. E Jesus, que não está muito longe de nós, são cerca de 5 bilhões de anos de reencarnações, adquiriu um domínio da lei divina tão poderoso que ele chega a dizer, eu e o Pai somos um. É porque o mesmo Espírito não. Jesus, criatura de Deus, assim como nós, porém, ali agarradinho com Deus. Sabe tudo da lei. Aí rezei 365 Pai Nossos. Vem o Espiritismo e fala, bastava um. Mesmo assim, se você precisar de um, que você já decorou, para entrar em sintonia melhor. Baixar a frequência de tantas preocupações para sintonizar com as energias superiores. Aí se precisa, reza lá. Se não, nem isso precisa. Aí me lembrei da minha avó, querida. Ela rezava o terço, ouvindo a Rádio Itatiaia. Era muito legal. Pai nosso, está no céu, chegando, aumentava de vez em quando. Quem de nós consegue uma sintonia boa na hora da prece? É sempre.
Qualquer dia, em qualquer momento. Não tem aquele momento que fala assim, não quero rezar agora não. Não quero rezar. E o espírito mentor está aqui, Everson, faz uma prece, pelo amor de Deus. Você está totalmente desequilibrado. Os pensamentos não tem nem ordem muito na sua cabeça. Além disso, as suas companhias espirituais estão aí agarradinhas com você. Harmonize-se. Aí intimamente fala, deixa que eu resolvo. O meu jeitinho sempre funcionou. Aí o espírito fala, por isso está reencarnado de novo. Com as mesmas pessoas. Nos mesmos ambientes. Com o mesmo tipo de prova. Toda encarnação toma bomba. Aí eles esperam. Até que eu me harmonize novamente para poder perceber a intuição amiga dos espíritos superiores. Olha o que virou a prece na visão espírita. A prece é uma ferramenta de sintonia com as energias, as vibrações, a fluidificação superior dos espíritos num patamar acima do nosso. Assim como a mediunidade. Ferramentas que nos auxiliam a manter com maior regularidade contato com a lei divina naquilo que importa. Então, qual que é o melhor ato religioso se nós formos espíritas? Sintonia. Vigilância. E daí a algumas reencarnações, tem alguém que já está fazendo isso já, sentimento. Entendi como funciona, comecei a aplicar. E comecei a aplicar usando os recursos da emoção. Do amor, que é o cerne da lei. Posso rezar só 25 Pai Nosso? Pode. Por quê? Não é mais a quantidade que importa. E sim a qualidade da minha sintonia. É tão interessante que eles perguntam para o Kardec assim, qual que é a maior prova da força da fé? Aí ele responde assim, o magnetismo. Misturou tudo. Misturou tudo. Misturou um princípio da ciência com um princípio base da religião. A maior prova da força da fé é o magnetismo. Está acontecendo isso agora, gente, aqui na nossa casa espírita? Sim. A priori, nas duas cabines de passe. Mas é só lá dentro das cabines que está acontecendo? Não. Para todo lado. As leis da natureza respondem à emissão dos nossos pensamentos, que vai atrair ou repelir de acordo com o teor desses pensamentos. Entrei na cabine de passe, olhei o passista magrinho. Falei, isso aí não quero não. Aí do outro lado estão lá, ó. O passe desse aí deve ser um negócio. Campainha espírita. Não tem nada a ver com o aspecto orgânico. Tem tudo a ver com o quê? Com o envolvimento da criatura na tarefa. A quantidade de amor que ele já consegue despender na hora do trabalho. O sentimento, o carinho, o afeto, a vontade de querer bem pelo outro. Isso faz parte. Aí eu corro, mudo de cadeira, vou pro magrinho. O convite espírita, meus amigos, é um convite de releitura. É um convite de reinterpretação de tudo. Eu uma vez terminei um estudo aqui, quando cheguei no fundo do salão, o companheiro estava chorando no ônibus. Copiosamente. Pensei comigo, né? Eu sou humilde, mas eu pensei na hora. Yes! Esse eu emocionei. Aí quando eu vou passando, ele, por favor, posso fazer uma pergunta? Claro, perfeitamente. Falei, agora, completo atendimento. Aí ele perguntou assim, há quanto tempo o senhor incorpora?
O crente estava abafando, ele achou que o Espírito fez tudo. Chatinho. Nem dei resposta, não saí, fui embora. Mentira, gente. Mentira. Mas a interpretação, né? Ainda incompleta do processo como se dá. Então, o que é mediunidade na versão espírita da história? Possibilidade de comunicação entre os dois planos de vida existentes narrados lá no Espiritismo. Quais são? Plano do desencarnado, plano do encarnado. Para resumir. São essas duas dimensões. Tem vários aspectos dentro dessas duas dimensões, inúmeros. Tem mundos diferentes para reencarnar na matéria, inúmeros, no universo inteiro. Tem mundos diferentes para desencarnar, para viver no plano espiritual, inúmeros. Mas uma coisa é certa, o que somos aqui, somos lá. Tem alguma diferença? Tem. O corpo físico retira de nós algumas potências espirituais, que não retira do desencarnado. Por isso que na hora que a gente está escondendo aquele pensamento, sabe quando a gente esconde? Até do anjo da guarda. O obsessor capta. Ele fala, safadinho. E vai investir, se for seu inimigo, se for seu adversário, naquele ponto, naquela brecha. Tema nosso, mediunidade, mistificação. Falei que mediunidade é um processo de comunicação, ok? Comunicação é, você está simplificando a mediunidade, pelo amor de Deus. Não, pelo contrário. Quando o professor Hermínio Miranda fala mediunidade é um processo de comunicação, ele amplia a responsabilidade do processo. Comunicação é um processo simples, gente. Quantas e quantas vezes nós não entendemos o que o outro disse e quantas vezes o outro não entende o que a gente diz. Por isso, meus amigos, já fechei o parênteses há muito tempo, notaram, né? Vou abrir outro. Por isso, na hora da prece, fale com detalhes. Não fala esse negócio genérico, não. Especifica. Mentira também, tô brincando. Porque tem gente que tem prece detalhada, não tem? Senhor Jesus, primeiro item é o meu vizinho, anota aí, capítulo 1. Meu pedido é um pedido com muita humildade. Você sabe que eu estou aí na luta, mas se puder mandar ele lá para sertão do Nordeste, por favor. Capítulo 2, o aluguel está vencendo, você está de olho aí, né? Eu sei, tenho fé, estou vendo que o senhor está de olho. Mas a minha unha encravou, não deu para trabalhar esse mês. Então, por favor, faça a tua parte. É assim que a gente fica. A nossa relação com o divino, com a lei que é justa e boa, ainda é de negociação, de troca. Quando a gente chega no ambiente espírita, ele fala, olha, a mediunidade é uma ferramenta que se expandiu ao longo da história, não é mesmo? Tanto que no primeiro momento, lá em Deuteronômio, tem uma proibição, não invocar os mortos. Quando vem o Pentecostes, já com Jesus, os espíritos falam em várias línguas, falam de vários assuntos. A mediunidade passa a ser um elemento da misericórdia divina para nosso sucesso, para que nós possamos aprender. Olha só como é que os espíritos definem a mediunidade. Mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador atualmente em curso. O que ele está se referindo? Há uma passagem lá atrás do profeta Joel que fala assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Lembrar de uma música? Claro, eu sei. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Agora, no ambiente espírita, o espírito remete lá ao ensino lá de trás. Por quê? No início, a mediunidade ainda estava um pouco acanhada. No nosso tempo, ela se manifesta de todos os lados, em todos os momentos. Para quê? Olha a fala de Emmanuel no livro Consolador, pergunta 382. A mediunidade é elemento renovador. Vocês estão anotando? Elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre
Agora tem que anotar. Sempre isso acontece, enriquecimento dos nossos valores, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Entenderam o objetivo da mediunidade? É uma ferramenta de enriquecimento. Quem já leu um livro psicografado, por exemplo? Não aprendemos demais sobre o mundo espiritual? Eu estava fazendo um estudo sobre as obras do seu Honório Abreu, saudoso seu Honório Abreu, que era um líder nosso aqui em termos de estudo do Evangelho. Ele desencarnou. Aí foi para o plano espiritual, o que ele fez? Continuou escrevendo. Bom para nós. O trabalho que ele faz agora é o mesmo que ele fazia aqui, logicamente que, né, num nível, a gente sente que está aprofundando ainda mais, mas ele está fazendo a continuação do trabalho. Ele se dedicava, amava esse trabalho e continuou. Então a mediunidade é um recurso espetacular, mas ela é em si mesmo neutra. Não é nem boa nem ruim. Não é para o rico, não é para o pobre, não é para o espírito, não é para o católico, não é para o ateu. É uma faculdade que permite que nós possamos nos movimentar intercambiando com os dois planos da vida. Isso significa que tudo que vem de lá é bom? Às vezes não. Kardec não concluiu isso? Os espíritos não são as almas dos homens? Não tem diferentes níveis de conhecimento? Então, às vezes, pode ser o meu amigo que desencarnou, está mandando aquela mensagem para mim. E ele falaria, Everson, sou eu que vos falo. Não. Ele pode vir e falar, Everson, aqui é Jesus. Gente, Jesus fala diretamente comigo? Que nível que eu alcancei, Senhor, obrigado. Aí, nosso tema, mediunidade e mistificação. Mistificação é o engano, é a burla, é a fraude. Tem um caso tão interessante, posso contar mais um caso? Estou contando caso hoje, né? Sueli Caldas Schubert é uma escritora espírita, uma médium espetacular, uma líder aí no movimento espírita. Eu sou fã dela. Escreve super bem, bacana demais. Um dia ela falou que uma companheira lá do centro onde ela frequenta falou, Sueli, posso falar com você? Claro, minha filha, fica à vontade. Estou tendo problema demais com o André Luiz. Ela falou que respirou, fez uma prece, falou, André Luiz, filho, é parente seu, alguém? Não, André Luiz. Da série André Luiz, nosso larca, mensageiro. Ah, entendi. Ele está te incomodando? Como? Você acredita que ele entra no meu carro, na hora que eu estou indo trabalhar, e fala, fulana, freia agora, estaciona que nós vamos escrever. E eu falo com ele senta no banco passageiro. Aí eu, na hora, se fosse eu, ele não fez isso, mas se fosse eu falava, ele põe o cinto, pelo menos. Senta no banco passageiro e fala, nós vamos escrever agora. Aí Sueli falou que fez a prece e tal, carinhosamente falou, você está me dizendo que André Luiz, o mesmo, né? Ele tá te... E ele, na hora que você está indo para o trabalho, dirigindo, ele aparece no... E manda você parar. E o que você faz? Aí eu paro, claro. Ele mandou, eu paro. Claro, paro, claro. E aí? Aí nós escrevemos durante horas. E aí, no final, eu estou exausto, não dou conta de ir para o trabalho e volto para casa. E aí, como é que tá lá no trabalho? Não tá bom, não. Mas missão é missão. Gente, André Luiz escreveu o quê? Mais de uma dezena de obras, fora mensagens. Um amadurecimento espetacular no plano espiritual, concordam comigo? Fica atrapalhando os outros de ir pro trabalho porque tem que escrever. Em resumo, está dizendo, André Luiz é tão indisciplinado, achei que ele já tinha amadurecido. Porque existem casas espíritas, vou colocar entre aspas, porque a gente precisa estudar para poder passar dessa fase, que são monitoradas, são coordenadas por espíritos famosíssimos. O espírito se manifesta, eu sou Juscelino Kubitschek.
Eu sou o mentor aqui da casa. Ah, é? Então, beleza. Kardec fala, então dá uma lida no que ele manda fazer, no que ele diz, no que ele escreve, e faz uma análise. Está de acordo com os princípios morais, a ética do Cristo? Está de acordo? Ok, pode ser quem for. Eu sou o José, ótimo. Porque isso não importa na lei divina, importa. Eu chego lá e falo meu nome. Eu sou Everson Ramos de Oliveira de Orleans e Bragança e 17 nomes. A lei divina vai me perguntar o quê? Se eu tenho sangue azul? Ou o que eu fiz com os talentos que me foram dados nessa encarnação? Com fins de sintonia com os princípios de amor da lei divina. É isso que vão me perguntar. Eu vou ficar vermelho, amarelo ou verde? Depende daquilo que eu escolher. Então os princípios espíritas são muito claros e objetivos a respeito. Aí um dia eles perguntam para Kardec assim, mas Kardec, a mistificação é um dos grandes problemas da mediunidade em prática no movimento espírita. Por quê? Exatamente para que nós não nos acomodemos e realizemos o tempo todo esse juízo de valor acerca das propostas. Tem uma obra de André Luiz, salvo engano, nos domínios da mediunidade. Se não for, vocês me corrijam, por favor. Vai ser um caso de uma senhora que participava da reunião mediúnica na casa espírita. Reunião de educação mediúnica. Por isso que a reunião chama de educação mediúnica. E ela, com ela, eu vou falar um defeito que é só dela, que não acontece no ambiente espírita, porque nós já estamos mais adiante. Mas ela, tadinha, estava começando. Então o grande problema dela era o ciúme. E ela tinha um ciúme doentinho do marido, que era também da mesma reunião. Quando ela, médium, no desdobramento do sono em casa, entrava no processo, né? Está lá no Livro dos Espíritos, escrito lá, da emancipação da alma, não tá? Quando a gente dorme, a nossa alma fica mais livre e se encontra com aqueles objetos nossos de desejo, com o palco das nossas preocupações. Então, só avaliar os sonhos para ver como é que anda a nossa mente na hora de dormir. Combinado? Não precisam me contar os pesadelos, não quero saber, a gente não tem intimidade tão grande assim não, deixa para lá. Mas é isso que nos define. Esses aspectos, pode dizer isso, telúricos? Mas esses aspectos que transcendem o momento do sonho, dessas leituras ainda fantasiosas que a nossa mente produz, é que vão definir o estado interior nosso. A realidade dos nossos espíritos. Quando essa criatura saía no desdobramento do sono, ela encontrava-se com 3 entidades vestidas espetacularmente com batas brancas, alvas, e com aquela cara de... Vocês já viram cara de mentor? Como é que é? Quem já viu o seu anjo da guarda? Já encontrou com ele? Não tem uma cara bacanuda, assim? Uma voz grave e tal? Encontrava com essas 3 entidades que a orientavam. E uma das orientações era a seguinte: minha filha, muito cuidado com o seu marido, aquilo não é boa bisca, não. Fica de olho. Sabe aquela média novinha, bonitinha, que senta lá do lado? Tadinha, ela acordava num desequilíbrio fora do comum. Completamente desequilibrada. E o coitado do marido sofria. E nessa história que é narrada, ele era efetivamente inocente, um cara íntegro, sério, tranquilo. E ela ficava infernizando a vida dele. Quando ele conta esse caso, ele completa. Aquelas 3 entidades que se apresentavam com aquela aparência de mentor espiritual eram, na verdade, 3 criaturas que a obsidiavam de longa data. Percebe a escolha que vocês fizeram? Não vale sair correndo durante a palestra, combinado? Porque depois a Mônica vai relatar, olha, o pessoal saiu do salão durante a palestra do Everson que horrorizou todo mundo. Não. A proposta espírita é de que nós possamos quebrar esses vínculos com todo tipo de misticismo, por exemplo. Com todo tipo de dogma. Com todo tipo de freio aos nossos raciocínios.
e com um aumento de responsabilidade extraordinário. Porque digamos que a gente tenha vindo com um mandato mediúnico, e o espírito que se aproxima, ele não é de boa evolução, mas ele encontra em mim um amparo fluídico, porque a minha realidade espiritual, o que é isso? O meu nível, o meu degrau moral, ele é expresso nas minhas vibrações. Estão anotando? Então é o seguinte, eu estou aqui rindo para vocês e falo, meus amigos, meus amores, amo todos vocês. Mas se isso não tem ressonância na realidade interna, o que eu emito, a minha assinatura fluídica vai dizer da verdade do meu coração. Então do lado de lá não tem jeito de enganar. Sabe quando a gente chega lá e fica choramingando? Ai, por que eu estou sofrendo tanto? Vocês se lembram da última vez que passaram por umbral? Não, né? Mas no livro Nosso Lar tem uma história interessante de uma senhora que se aproxima da cerca da cidade. Vocês se lembram disso? E está assim, digna de dó, de tanto sofrimento. E André Luiz, um ímpeto, né? Naquela coisa de atender, fala, coitado, vamos lá abrir o portão. Tanto de entidades terríveis aí. Aí a orientadora fala, calma, muita calma nessa hora. Que aquilo que ela está expressando não é realidade. Amplia o campo dele de visão e ele percebe o seu aspecto perispiritual. Então, no processo da mediunidade, acontece às vezes do médico estar dando a comunicação, falando um monte de coisa, tá muito bacana, aqueles princípios que nos parecem, num primeiro momento, extremamente bem fundamentados. E lá na pontinha tem um detalhe, e assina lá embaixo, Bezerra de Menezes, um espírito que coordena o movimento espírita praticamente no Brasil. Aí a pessoa muito vinculada ao que está escrito lá embaixo, para de prestar atenção no que está escrito em cima. E isso dentro da nossa mente, no processo mediúnico, que ocorre conosco o tempo todo. Estamos sujeitos à influenciação dos espíritos o tempo todo. Isso ocorre efetivamente conosco no nosso dia a dia, nas nossas preocupações da vigília, nos nossos momentos de trabalho, de lazer, com a família, etc. O tempo todo. Pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos os influenciam? Muito mais, resposta, muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, ou geralmente, são eles que vos dirigem. Olha que resposta. O que a gente precisa entender, gente? A gente está encarnado. Mas é como se saísse de casa e viesse para a escola. Percebe? Estamos na escola. Hoje, com matérias mais aprofundadas. Matérias do tipo plano espiritual, reencarnação, mediunidade, evolução, lei de causa e efeito, espírito, perispírito. Tá claro? São matérias mais aprofundadas. Então precisamos de dar como diria meu amigo, dar um sanguinho. Porque não é simples. A pessoa que é orgulhosa, o espírito que quer prejudicá-la vai atuar onde? Nesse campo. Aí na hora que ele produz alguma coisa, ele está consigo mesmo. Eu sou lindo. Eu sou maravilhoso. Aí o espírito vem e fala, realmente. E olha fulano, não percebe. Olha ciclano, seu chefe. Nem te deu bola para você ver. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer que o trabalho é dele. Não deixe isso acontecer. E a pessoa vaidosa, falando hipoteticamente que no ambiente espírita não tem vaidoso, ela vai falar, é mesmo. E compra aquela ideia. No dia seguinte, a intuição é no mesmo sentido com outras ideias. E por aí vai. Aí chega na casa espírita, outro caso. Aí tem sempre um de plantão, não aqui na fraternidade, agora é sério, isso nunca vai acontecer aqui na fraternidade. Aí tem sempre um de plantão que olha nos seus olhos, olhar de médico, sabe como é que é, né? Faz aí, João. Olhar de médico é aquele olho que passa dentro da gente, vai lá na alma, sabe? Você fala, gente, o que ele está percebendo, pelo amor de Deus?
Aí ele te olha com aquele olhar que nem Paulo Ricardo fazia, olhar 46 deve ser. Aí fala, você é médium, precisa desenvolver. De posse dessa informação, o que a gente vira? Emerson Francisco Cândido Xavier. Eu sou o cara. Mas aí, você quer ser médium espírita? É, eu adoro espiritismo. Então, baixa a bola. Aí, Emmanuel, carinhosamente, não tem nada de carinhoso, no livro Emmanuel, pergunta para ele assim, quem são os médios na sua generalidade? Em geral, quem são os médios? Aí ele responde assim, os médios em sua generalidade não são missionários, na acepção comum do termo. Completa. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos de poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terreno para que se sacrifiquem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Gente, eu estava me achando. Vem Emmanuel e fala, olha, quem é médio e tem um mandato mediúnico, uma mediunidade ostensiva, está trabalhando em torno dos seus próprios compromissos. E pela grandeza da mediunidade, a oportunidade é ser igual. Porque se sintonizar-se de forma boa, e boa sempre, falou bom no Espiritismo significa ética moral do Cristo. Combinado? De novo, o que é bom, segundo o Espiritismo? Bom é a ética do Cristo, ok? Tem um amigo querido, orador espírita famoso, ele fala assim, não coloquem pessoas no lugar de Jesus. De novo, não coloquem pessoas no lugar de Jesus. Quer uma referência das suas ações, dos seus problemas, das suas dúvidas, das suas angústias? Busque a referência em Jesus. Bate aí. Obrigado. Então, mediunidade pode ser um campo de conquistas espetaculares. Desde que mediunidade espírita, 2 pontos, sempre com Jesus. Combinado? Terminando rapidamente, juro. Ele completa o raciocínio. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, e sim como uma bendita possibilidade de reparar seus erros de atrás, de antanho, submetendo-se dessa forma com humildade aos alvitres e conselhos da verdade, com V maiúsculo, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que vai vir trazer, nos dirigir, nos orientar, mas que também encontra-se igualmente na provação, na situação de sacrifício. Então aquele glamour que tinha em torno da mediunidade, na mediunidade espírita, ele se esvai. E sobe e alteia-se a oportunidade de trabalho com Jesus, que é bendita, sem dúvida alguma. Então nós vemos os nossos modelos no ambiente espírita, médios espetaculares, que aproveitaram a oportunidade, ao lado daqueles nossos irmãos que merecem todo o nosso carinho, toda a nossa consideração e muito das nossas preces, que não aproveitaram a oportunidade. Finalizando, meus amigos, só para receita para bem viver. Segundo Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 61, ele diz: centraliza-te no esforço de ajudar no bem, seguindo com a tua cruz, ela é sua, ao encontro da ressurreição divina. Olha que legal.
nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre. Trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Que Jesus possa nos fortalecer nessa empresa, que é muito importante para os nossos espíritos, na presente e nas futuras reencarnações. Paz e alegria.